Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. António Ramalho e restantes representantes do Novo Banco. E se aqui estamos hoje, eu acho que convém ser claros e explicar, em primeiro lugar, que estamos aqui porque a venda do Novo Banco, na realidade, foi uma não venda. Nem o Estado deixou de ser acionista do Novo Banco, porque ainda o é, embora seja um acionista peculiar, porque praticamente não tem direitos relacionados com a sua qualidade de acionista, nem o Estado deixou de ser responsável como financiador pelas perdas ou por parte das perdas do Novo Banco. E, desse ponto de vista, desse ponto de vista que lhe faço perguntas, porque o Sr. Doutor dizia há bocado que não sabia se algum dos senhores deputados faria melhor a limpeza do banco. O nosso trabalho não é fazer a limpeza dos bancos. O nosso trabalho é fiscalizar como é aplicado o dinheiro que é de todos nós, o dinheiro dos impostos que são cobrados hoje ou que vão ser cobrados às gerações futuras para pagar empréstimos que são feitos ao Fundo de Resolução. E é nesse sentido que nos interessa fiscalizar a gestão que é feita do Novo Banco, porque o Estado responde pelas perdas com determinados ativos e responde se os níveis de capital estiverem afetados, o que nos leva a fiscalizar também as perdas do Novo Banco. E eu gostava de começar por fazer perguntas pelo princípio, porque nós chegamos aqui, convém perceber uma coisa. Há uma garantia, que não se chama garantia, chama-se mecanismo de capital contingente de 3.900 milhões de euros. Em determinadas circunstâncias, o Fundo de Resolução, que se vai financiar em parte com empréstimos dos nossos impostos, responde por perdas até 3.900 milhões de euros. A primeira coisa que eu gostava de perguntar é se o plano estratégico do Novo Banco previa ou não que fosse preciso recorrer a este mecanismo de capitalização contingente. Porque na altura, no início, aquilo que nos foi dito foi isto é uma coisa, não é uma garantia, não é garantia nenhuma e isto não vai ser preciso. Eu gostava de saber desde quando é que está previsto no plano estratégico do Novo Banco que se recorra a estes pagamentos do Fundo de Resolução. Porque isto leva-me à segunda questão, que é a grande surpresa que se instalou de há 6 meses ou de há 9 meses para cá em relação a estes pagamentos. Este mecanismo de capitalização contingente, este valor de 3.900 milhões de euros, está inscrito desde o acordo de venda do Novo Banco. Mas a passagem de dinheiro dos impostos dos portugueses para o Fundo de Resolução para este efeito foi prevista no Orçamento de 2018, 2019 e 2020, que foram aprovados. Estava lá taxativamente expresso. E, portanto, é para mim com perplexidade que eu vejo o Primeiro-Ministro, aparentemente há 9 meses, terá ficado muito surpreendido com este facto, que era do absoluto conhecimento de todos os responsáveis, incluindo o Ministro das Finanças, que agora, por coincidência ou não, é também o Governador do Banco de Portugal, e era do absoluto conhecimento de todos os partidos que aqui viabilizavam alegremente o orçamento do Estado. E eu gostava de perceber uma coisa, que é para percebermos até que ponto é que nós estamos aqui a falar de surpresas ou não. Consegue-me dizer como é que se chegou a este valor de 3.900 milhões de euros? Porque por algum motivo se chegou a este valor. Por algum motivo não foram 2.900 milhões ou 4.900 milhões. Há com certeza uma avaliação que deve ter chegado à conclusão que, numa hipótese pessimista, a diferença entre o valor real destes ativos e o valor por que eles estavam contabilizados devia ser de menos 3.900 milhões de euros. E, portanto, eu gostava de saber de onde é que vem este valor. Em relação, concretamente, às perdas, e eu percebo que muitas vêm da famosa herança, há milhares de milhões, mas o facto de muitas verem da famosa herança do BES não quer dizer que nós sejamos indiferentes às centenas de milhões de euros que estão a ser geradas por vendas de ativos imobiliários. E aqui eu gostava de saber, muito concretamente, o seguinte. Primeiro, disse-nos, a responder ali a uma questão sobre o chamado backtesting, que a Deloitte, de facto, diz que não estava implementado até 31 de 2018. Eu gostava de saber se a implementação mais cedo deste procedimento de backtesting podia ter significado menos perdas, porque compreendamos isto. Não é perceptível, nem ninguém compreende, nem ninguém percebe que ativos imobiliários são estes, nós estamos de certeza a falar ou de terrenos, ou de prédios, ou de casas, ninguém percebe como é que numa altura
em que o imobiliário está muito valorizado, alguns dirão até bastante hipervalorizado, como é que nesta altura se conseguiu vender com tantas perdas? Como é possível que o valor de mercado destes bens seja tão inferior ao valor pelo qual eles estão contabilizados? E mais, a Deloitte diz também que refere a inexistência de normativos especificamente relativos a vendas agregadas de imóveis em vigor no período em análise, não obstante existirem normativos para a venda isolada de imóveis. Eu gostava de saber porque é que é assim. Porque, à partida, quando se faz a venda agregada, os cuidados e os normativos deviam ser mais rigorosos e mais exigentes e não menos, por razões que a mim me parecem bastante evidentes. Em segundo lugar, avaliação de contrapartes. A questão aqui é evidente. A suspeita que está no ar, eu acho que também devemos dizer isto com frontalidade, a suspeita que está no ar é que o novo banco tenha vendido os imóveis a partes relacionadas à Lone Star, alguém relacionado à Lone Star ou alguém relacionado a si. O que eu gostava era que nos garantisse aqui que isso não aconteceu e mais, como é que pode demonstrá-lo? Porque a Deloitte o que diz é que verificou a inexistência de normativos internos que regulassem a realização sistemática de uma análise das entidades compradoras, incluindo de vendas agregadas de ativos. O que eu pergunto é se é normal que existam estes normativos. A senhora diretora de Compliance disse-nos que nós estamos a par das melhores práticas, então se estão a par das melhores práticas, como é que não existem estes normativos? É isso que eu não consigo entender. Em terceiro lugar, ainda tenho bastante tempo, a chamada carteira viriato, que é a terceira perplexidade e que é isso que eu acho que poucos entenderão. O novo banco era proprietário de determinados imóveis, decidiu vender num pacote em carteira. E, na realidade, aquilo que nós percebemos que aconteceu é que, de facto, o novo banco deixa de ser proprietário dos imóveis e passa a ser proprietário de um crédito no valor de 68% do preço de venda desses imóveis e tem também uma garantia real, uma hipoteca sobre esses imóveis. E aqui, perceba que eu percebo que contabilisticamente isto aparece como um cumprimento, de facto está a reduzir os NPLs, mas isto qualquer pessoa razoável olha para isto e vê aqui uma engenharia financeira, porque do ponto de vista do risco para o banco é muito simples. Se estes imóveis depois forem vendidos por um preço superior, o banco recebe aquilo que já contabilizou que tinha recebido. Se forem vendidos por um preço inferior, o banco fica outra vez com os imóveis na mão e nunca mais vai receber este crédito. E, portanto, eu não consigo perceber qual é a vantagem do ponto de vista do risco nesta operação. Não consigo, de facto, perceber. Do meu ponto de vista, eu só vejo o banco ficou na mesma situação que teria ficado se tivesse registado a perda nos imóveis e continuasse a ser o detentor e tivesse entregue a gestão dos imóveis. Porque, na realidade, embora juridicamente seja diferente, a única coisa que eu vejo é o banco a alienar a gestão dos imóveis. E, portanto, gostava de perceber qual é a vantagem deste... Para concluir, Sr. Deputado. Com certeza. Tenho aqui outra pergunta importante, mas deixo eu passo para uma ronda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Ciro Meireles. Agradeço também ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, Sr. Vice-Presidente, por ter-me substituído estes minutos. Palavra ao Sr. Presidente do Conselho Executivo do Novo Banco, Dr. António Ramalho. Faço favor. Senhora Deputada Cecília Meireles, as primeiras perguntas que me fez são perguntas sobre a venda e eu não estive envolvido na venda. Portanto, enfim, dei-lhe todo o apoio que podia dar, como deve dar qualquer membro do Conselho de Administração à altura, dando os níveis de informação adequados, etc., mas não estive na venda e, portanto, não lhe posso dar uma nota específica, digamos, do que teve subjacente à estrutura da venda. Sou uma pessoa serena quando olho a venda. Sei que o fundo, o CCA, portanto, este capital garantido e este ativo que está protegido, foi definido à data de 1 de julho de 2016. Portanto, eu julgo que nessa altura nem sequer pensava em vir para o novo banco, pelo menos ainda não trabalhava no novo banco, nem sei se já estaria convidado para o efeito, dado que só entrei a 22 de agosto. Que depois o CCA é assinado no momento em que se faz o primeiro acordo, que é o acordo de 31 de março de 2017, e que pela composição técnica deste conjunto de ativos, que já estava fixado, mas a evolução destes ativos durante esse período, acrescida naturalmente dos elementos que têm a ver com
as exigências da Comissão Europeia, acaba por haver, digamos assim, uma fase final de responsabilidades que é definida, digamos assim, a 11 de outubro, a 18 de outubro, quando é assinado, mas nós sabemos pelo boletim da Comissão Europeia que é 11 de outubro. Os cenários que lá estão para aquilo que vai acontecer estão lá. Diz lá que estão 3 cenários, aliás, se a deputada for lá, até vê em branco cenários sobre resultados, capital, vê em branco tudo. Portanto, como pode imaginar, existe uma parte, um documento confidencial que tem lá tudo. Tem lá os resultados esperados, tem lá a evolução do negócio, tem lá as diversas responsabilidades que são subjacentes. E, portanto, eu diria que os cenários que foram determinados nessa discussão, que aliás é muitíssimo descrita no processo, ainda que não diga o que é que vai ser vendido. Só uma pergunta do Dr. Eduardo. Não diz o que é que vai ser vendido. Portanto, essa parte está limpa para não se saber, mas, enfim, vai-se percebendo também, de alguma maneira, no jogo do mercado, que tínhamos a seguradora para vender. Não é preciso ser muito inteligente para perceber essa dimensão. O que acontece basicamente é que estão lá 3 cenários, e os 3 cenários, do ponto de vista público, sabe-se que vão entre os 3 e os 4 mil milhões de necessidades. Portanto, eu não vou acrescentar em rigor, já disse isto várias vezes, acho que isto torna visível aquilo que era o plano estratégico a desenvolver, e o plano estratégico tinha 33 compromissos para nós cumprirmos até 2019. E nós cumprimos 32 dos 33, esperemos vir a cumprir ainda o 33º este ano e este mês, mas de todas as maneiras a verdade é que tínhamos estes 33. E havia consequências estruturadas para caso houvesse incumprimento, que fique claro também. Balcões que se tinham que fechar, pessoas que se tinham que despedir, havia todo um conjunto de consequências imediatas para o processo. Portanto, isto é um processo de ajuda do Estado, com as consequências da ajuda do Estado e, portanto, que obriga a uma negociação particularmente dura. E como era a terceira vez que estava a ser negociado, porque já havia duas cartas de compromisso prévia, naturalmente a margem de manobra do Estado português não deve ter sido a melhor. Isto para lhe dizer, basicamente, aquilo que lhe referi. Agora, se me diz que há surpresas, para mim não há surpresas. Isto é, Dr. Cecília Meirelles, quero ser justo com tudo. Se me pergunta se eu esperava que houvesse comportamentos melhores de algumas empresas, esperava. Dei aqui o exemplo de uma empresa que eu gostava de apoiar, uma empresa, enfim, de construção civil, que eu estava convencido que iria ter menos perdas do que aquelas que acabou por ter. Portanto, não lhe vou dizer que acertei em todas as minhas estimativas daquilo que poderia acontecer. Havia coisas que eu esperava que corressem melhor, olha que não correram. A nossa vida tem esta incerteza natural. Também havia coisas que eu esperava que corressem muito pior, por exemplo, créditos sobre estruturas estaduais internacionais que correram bem e que nós estávamos convencidos que íamos ter algumas perdas significativas, dado o histórico que estava subjacente a essas participações. Agora, o que se verifica do relatório é exatamente isso, de que não há nenhuma especial característica sobre isso. Sobre aquilo que do relatório se refere que podia ter ou não ter efeito do ponto de vista dos ativos imobiliários que a senhora deputada referiu, eu queria lhe dizer que há um engano terrível. A senhora deputada pode-me fazer uma pergunta simples, quer dizer, ou vendeu a preço de mercado significa que eles estavam sobreavaliados, e a minha resposta vai ser inevitável. É que estavam. Pura e simplesmente o nosso sistema de avaliação não era suficientemente poderoso para definir os valores. Também é verdade que estas vendas em grupo naturalmente têm às vezes alguma penalização, sobretudo quando os imóveis não têm muita qualidade, como era o caso. E isso foi o que aconteceu. Já lhe dei aqui os descontos divididos por estruturas, que são, portanto, muito diferentes nos residenciais para os não residenciais, mas eu tinha 14% residencial e não era residencial em Lisboa. Não penso que eu tinha a Avenida de Roma, eu tinha pura e simplesmente eram os restos do modelo, porque o resto, deixe-me dizer, vendia-se bem e vendia-se isoladamente. E por isso, o ter backtesting ou não é, que é algo que nós introduzimos a posteriori, em nenhum momento ia beneficiar as vendas, pelo contrário, mas era prejudicar as avaliações. E eu, muito sinceramente, e agora é uma decisão de gestão, acho que isso só era possível depois de termos visto e resolvido o grande problema do bloco de imóveis, as corelas todas, etc. Imagino o que era eu fazer backtesting para 3.000 corelas que eu vendi naquela transação do viriato. Algumas delas estavam há 15 anos no próprio banco. O que era preciso de andar a verificar. Eu tenho aqui fotografias de casas que não queira a senhora deputada ver, porque de facto o grau de deterioração que estava subjacente era muito grande. E portanto, naturalmente, é claro que os meus serviços colocam-me sempre aqui fotografias que possam ser mais interessantes de criar esta situação. Mas é para lhe dizer o que tenho e depois não gosto que me apareçam fotografias a dizer que a Mangualde havia casas fantásticas quando no fundo nem casa de banho tinham. Agora, para dizer bem a verdade, eu acho
acho que o backtesting aqui não fez falta rigorosamente nenhuma para esta venda, e a verdade é que nós a fizemos por causa de vendas um bocadinho mais relevantes e de termos uma capacidade de avaliação e de técnica de avaliação que tivesse mais segura. E portanto, deixe-me dizer que não teve nenhum aspecto negativo. E pelo contrário, eu não percebo porque é que toda a gente utiliza esta frase de que, estando o mercado do imobiliário tão bom, porque diabo é que se vendeu tão mal. Não, vendeu-se a preço de mercado. E eu vou entregar aqui na Assembleia, ainda que em resumo, pura e simplesmente, Sra. Deputada, vou trazer aqui um documento da Alvarez & Marshall, que nós pedimos especificamente em função disso, que nos vem exatamente dizer aquilo que nós já sabíamos pela Alantra, mas a Alantra, obviamente, como nosso consultor, não é um advisor suficiente criterioso, a dizer que a avaliação e as vendas foram feitas a valor superior àquilo que era o valor expectável de mercado e que, nesse sentido, são consideradas vendas de grande qualidade. Não lhe vou fazer autoelogios sobre isso, porque a Alvarez & Marshall tem aqui, eu só posso entregar para já o relatório, já mandei ao Fundo de Resolução, mas só posso entregar agora o relatório que entregarei aqui ao Sr. Presidente, com o sumário executivo, que entregarei hoje, que chegou-nos há pouco, o sumário executivo, e uma das coisas que vai ser relevante é exatamente ter esta ideia, que depois vamos tentar ver aqui se o sigilo bancário, a doutora Luísa há de ver comigo o sigilo bancário, se é possível passar toda a informação ou não. Se passar toda a informação, poderá ver se de facto aquilo que é o controle que a Alvarez & Marshall faz sobre os nossos valores de avaliação, porque essa foi uma dúvida que a senhora deputada disse, esta auditoria não responde aos valores de avaliação. Pois não foi pedida com tal, a senhora deputada, foram os deputados que pediram a auditoria, que definiram o objeto. A auditoria tem o objeto definido pela Assembleia da República. Portanto, não pergunta ao auditado. O auditado responde em relação àquilo que são as exigências do auditor. Agora, a senhora deputada, e portanto, a ideia de que foi feita numa altura boa de mercado, pois claro que foi uma das razões porque nós acelerámos estes processos tão rápidos e tentámos colocá-los no mercado, foi exatamente porque a altura de mercado era boa e portanto iríamos conseguir os melhores preços, e foi isso que aconteceu, e portanto as vendas foram feitas. O que eu acho fantástico é que foram feitas 13 vendas em Portugal. Eu julgo que poucas vendas tiveram lucro, quase todas tiveram prejuízo nos outros bancos. Há uma que deu lucro, toda a gente sabe, uma aliás parecida com a nossa, que é a do Santander, mas talvez valha a pena saber que os imóveis tinham entrado por via de uma resolução. E, portanto, não vieram avaliados pela avaliação normal, vieram avaliados por uma resolução em que se parou o carve-out, que é como se chama tirar, digamos assim, um património e colocá-lo a um valor muito mais baixo, com alguém a pagar o preço. Por acaso aqui foi o Estado espanhol, portanto, deixemos o assunto com o Estado espanhol, não temos que defender. Doutora, mas eu tinha todo o gosto em tirar estes ativos todos do meu... Já lhe disse isso 2 vezes, volto a dizer. Peguem nos ativos ao valor contabilístico, entregam um gestor fantástico e esse gestor fantástico fará um resultado ótimo. Aliás, isso é visível, por exemplo, na Parvaloren, porque tem um banco que é 7 vezes mais pequeno que nós e tem um capital próprio negativo igual ao do Fundo de Resolução. Isto é, conseguiu criar tantos prejuízos como o Fundo de Resolução com um banquinho que era 1/7 daquilo que era o BES em termos de toda a sua estrutura. Portanto, Sra. Deputada, sobre isso estamos conversados. Do ponto de vista, mas deixe-me dizer, do ponto de vista dos normativos da venda isolada, deixe-me dizer que o processo é ao contrário, Sra. Deputada. O que era necessário é termos um bom normativo das vendas isoladas, porque essas é que são o risco. Nós vendemos muitos imóveis isoladamente e temos que ter a certeza que são vendidos isoladamente e dispersos com um normativo muito rígido. A venda de um pacote, como foi aquele, foi feito em Conselho de Administração, tivemos 5 reuniões, 6 reuniões, 7 reuniões de Conselho de Administração, tivemos reuniões do Steering Committee, este pacote foi vendido com o apoio do Supervisory Board, portanto, não houve possibilidade alguma, neste caso, de não seguir as melhores práticas, e a própria Deloitte reconhece isso. E, portanto, isso do ponto de vista prático. E vou saltar já agora para a questão do vendor loan, porque é uma das confusões que foi criada especificamente para deixar as partes relacionadas e a avaliação de contrapartes com a doutora Luísa para terminar. Sra. Doutora, a venda, já aqui expliquei, a venda com crédito é uma venda desejada e adequada e feita com o apoio do regulador. Ponto 1. Ponto 2, é uma prática internacional existente. Ponto 3, é feita pelos bancos portugueses. E presidentes de bancos que disseram que não faziam vendas de loans publicamente deviam às vezes pensar 2 vezes antes de terem ataques de amnésia. E, por outro lado, para lhe dizer muito especificamente, não é a mesma coisa ficar com os imóveis ou vendê-los desta forma em termos de risco. O risco já cá está. Nós vendemos imóveis e recebemos 30% à cabeça. 30% à cabeça.
O que significa, basicamente, que, por exemplo, estes 30% já são nossos. E quando eles são vendidos, não podem ser vendidos abaixo deste valor, a menos que o equity nos seja pago. O que significa, basicamente, que nós temos até um modelo, é complexo, um modelo, porque este valor é superior a 30%, porque não permitimos em nenhum caso que as vendas sejam feitas por menos que o valor total da absorção de prejuízo, o que significa basicamente que não queremos, porque nós sabemos como estas empresas operam. Estas empresas vendem primeiro os imóveis bons e depois os imóveis maus. O que é que vai acontecer? Os imóveis bons vão-lhes pagar o crédito e os imóveis maus vão ser a receita deles. Eles só vão ganhar dinheiro se conseguirem ser bem-sucedidos nos imóveis maus. Quando eles têm, pura e simplesmente, 53% de imóveis que não são imóveis residenciais, porque esta carteira só tinha 47% de residenciais, chame-lhe a atenção, naturalmente vamos ver se eles ganham assim tanto dinheiro, porque esta ideia de que nós transferimos dinheiro para terceiros, parece que não. Olhe, quem tinha direito a exercer o direito de preferência parece que não o queria, portanto não é assim tão bom. Aliás, é dar também um exemplo no jornal de um direito de preferência que por acaso nós só tínhamos 50% e a outra parte, que supostamente era um bom imóvel, não quis exercer o direito de preferência, continua a não querer exercê-lo. E, portanto, a verdade é que nós, pelos vistos, não vendemos a um preço que fosse tão entusiasmante para o exercício de direito de preferência. E deixe-me dizer o seguinte, se a senhora deputada quiser aqui colocar uma lei para reaver todos os imóveis, eu tenho a certeza que todos os compradores que o fizeram vêm cá entregar-nos logo na hora. Porque, pura e simplesmente, com o que aconteceu posteriormente, e eu aí vou ser muito claro, porque não gostei da crítica, que achei justa, da doutora Mariana Mortágua, quando me disse que eu estava, digamos assim, a abusar da pandemia para ter razão. Eu não quero usar a pandemia para ter razão, não previ nenhuma pandemia. A única coisa que estou a dizer é que ainda bem que fiz isto, porque, olha, infelizmente, a pandemia veio tirar condições ao mercado para se fazer estas operações neste momento. Isto é, se nós tivéssemos atrasado essas operações, teríamos muito mais dificuldade no cumprimento daquilo que são os compromissos com a União Europeia, que nos obrigam a ter resultados positivos no próximo ano e a terminar o período de reestruturação este ano. Sobre as partes relacionadas, não sei se a doutora Luísa posso só dizer, sobre as partes relacionadas, perdão, sobre a avaliação de contraparte, só a melhor interpretação. Muito sinteticamente, se a doutora Luísa faz assim. Vou tentar muito rápido mesmo, vou tentar. Doutora, só para dizer que o que a doutora diz, nós percebemos perfeitamente, é exatamente isso que nós queremos saber na indagação que o compliance faz. Se estas pessoas que são identificadas como beneficiários efetivos, se as pessoas que depois daí resultam, podem ou não resultar partes relacionadas, podem ou não resultar partes relacionadas com o novo banco ou com o Lone Star. Isso é precisamente o que nós queremos saber. E a questão dos normativos, eu penso que pode ser a forma como o Deloitte disse, mas é preciso perceber que não foi uma questão de falta de normativos. Os normativos de apreciação de contrapartes na perspectiva de prevenção do branqueamento de capitais que nos permite chegar ao beneficiário efetivo. Partes relacionadas, conflitos de interesses existiam. O que nós fizemos, mas que foi só em 2020, foi uma norma que é mais específica para as vendas de carteiras. Em vez de estar a aplicar isto, fizemos uma sistematização para vendas de carteiras porque não era tão habitual fazer. O que o Deloitte está a dizer é que foram realizadas análises de contrapartes, mas não havia, até final de 2018, ela agora vai dizer que não havia um normativo sistemático. Agora, se vir, ela só diz que falharam duas. Eu estou a ver aqui na página que diz que é uma de Gá Coutinho e a outra, carteira nata, que nem é uma falha. O que ela está a dizer só foi verificada a posteriori. E eu vou-lhe dizer que não foi assinado sem uma confirmação de compliance que afia conforto suficiente. E a razão muito simples é que é um comprador português que nós conhecemos muito bem. E o fim do processo é que demorou e foi a posteriori. Mas a Deloitte tinha que dizer, só fechou o processo a posteriori. Está certo, está correto. Só que o conforto do compliance foi dado ao Conselho de Administração Executivo para que pudesse assinar com este comprador, porque o que tinha já era suficiente. Em termos de evidências de processo, eles acharam que não foi o mais indicado. Mas preocupa-me especialmente que, em substância, isto tenha sido verificado e foi.